O que está prestes a acontecer no Oriente Médio vai mudar o destino de toda a humanidade. E a Bíblia previu isso há mais de 2000 anos com uma precisão que vai fazer sua mente tremer. Fique comigo. Porque o que vem à frente é pesado demais para ser ignorado. Há um rio no coração do mundo antigo. Um rio que banha a terra onde a civilização nasceu, onde os primeiros impérios foram erguidos, onde o sangue de gerações foi derramado. Esse rio se chama Eufrates. E durante milênios, ele fluiu com força, com poder, com vida. Mas algo está acontecendo com esse rio agora. Algo que os cientistas estão documentando, que os jornais estão noticiando, e que os estudiosos da profecia estão observando com um calafrio percorrendo a espinha. O Eufrates está secando. E se a Bíblia estiver certa, quando ele secar completamente, 4 anjos aprisionados nas suas profundezas serão soltos sobre a terra. 4 seres de destruição preparados para matar 1/3 da humanidade. Isso é mais de 2 bilhões e 600 milhões de pessoas. Abra o livro de Apocalipse no capítulo 9, versículos 13 ao 15. O texto diz assim: O 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz vinda dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, aquele dia, aquele mês e aquele ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. 4 anjos, presos, no Eufrates, esperando. Não são anjos de luz. Não são mensageiros de bênção. São seres aprisionados nas profundezas de um rio, aguardando o momento exato em que Deus vai soltar as correntes que os prendem. E quando esse momento chegar, 1/3 de toda a humanidade será eliminado da face da terra. Para entender quem são esses 4 anjos, precisamos ir além do Apocalipse. A tradição bíblica revela que existem anjos que caíram, que se rebelaram, que escolheram o lado das trevas. E alguns foram aprisionados em lugares específicos aguardando o juízo final. Pedro escreve que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou em correntes de trevas, reservados para o juízo. Esses 4 anjos do Eufrates são seres de poder imenso, que comandam exércitos. E a Bíblia diz que eles foram preparados, palavra que no grego original carrega a ideia de algo meticulosamente planejado, com precisão cirúrgica, para um momento específico na história do tempo. Eles foram aprisionados porque sua soltura seria tão devastadora que Deus mesmo quis que ela acontecesse apenas no momento certo. Apenas no momento em que o plano eterno chegasse ao seu ponto culminante. Agora preste bem atenção no que vou dizer, porque isso vai te arrepiar. O versículo seguinte revela o exército que esses anjos vão liderar. Apocalipse capítulo 9, versículo 16. O número do exército de cavalaria era de 200 milhões. 200 milhões de soldados. Durante toda a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito da história humana, o exército total mobilizado por todas as nações juntas não chegou perto disso. O que o Apocalipse está descrevendo não é uma guerra comum. É um massacre de proporções que a mente humana mal consegue processar. E está sendo liderado por 4 seres aprisionados nas profundezas de um rio que, neste exato momento, está desaparecendo diante dos olhos do mundo. Mas talvez você esteja se perguntando, o Eufrates está realmente secando? Isso não é só metáfora. Não. Isso está acontecendo de verdade. O Eufrates perdeu mais de 40% do seu volume nas últimas décadas. Represas construídas na Turquia, na Síria e no Iraque reduziram drasticamente o fluxo de água. A seca extrema combinada com as mudanças climáticas está transformando o leito do rio em pedaços de terra rachada, seca, morta. Em certas regiões do Iraque, comunidades inteiras precisaram ser relocadas porque o rio simplesmente desapareceu. O governo iraquiano emitiu alertas oficiais sobre a possibilidade do Eufrates secar completamente em partes do país antes do fim desta década. Isso não é ficção. Está nos jornais, nos relatórios da ONU, nos estudos das universidades mais respeitadas do mundo. O Eufrates está secando. E a profecia diz o que acontece quando ele secar. Agora ouça o que vou dizer com muita atenção, porque vou te mostrar algo que poucos conectam com clareza. O Eufrates aparece 2 vezes no Apocalipse. Primeiro no capítulo 9, aprisionando esses 4 anjos. E depois no capítulo 16, versículo 12, como parte do derramamento das 7 taças da ira de Deus,
O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secaram, a fim de preparar o caminho para os reis do Oriente. O mesmo rio, o mesmo julgamento, a mesma seca, descrita de duas perspectivas diferentes. E os reis do Oriente, olhe para o mapa. Ao leste do Eufrates hoje estão o Irã, o Paquistão, a Índia, a China. Países com capacidade militar combinada que representaria exatamente o número descrito no Apocalipse. A China sozinha já declarou publicamente que poderia mobilizar um exército de 200 milhões de homens em caso de guerra total. Não estou fazendo especulação. Estou apontando conexões entre a geografia real, a realidade geopolítica atual e o texto profético escrito há 2000 anos. O texto bíblico não apenas menciona 200 milhões de soldados. Ele os descreve de uma forma perturbadora. Apocalipse capítulo 9, versículos 17 ao 19. Cavalos com cabeças de leão, cuspindo fogo, fumaça e enxofre. Caudas como serpentes que fazem mal. E por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. Alguns estudiosos acreditam que João, escrevendo no 1º século, estava tentando descrever tecnologia militar que ele nunca tinha visto. Tanques cuspindo fogo. Mísseis. Uma linguagem do 1º século tentando capturar imagens do século 21. Outros acreditam que é uma descrição literal de seres sobrenaturais que existem na fronteira entre o físico e o espiritual. Seja qual for a interpretação, o resultado é o mesmo: morte em escala apocalíptica. Um evento que vai fazer as maiores catástrofes da história parecerem pequenas. E aqui está algo que me deixa de cabelos em pé sempre que penso nisso. O texto diz que esses anjos foram preparados para uma hora, um dia, um mês e um ano específicos. No grego original, essa construção não descreve uma duração de tempo. Ela descreve um ponto específico no tempo. Uma intersecção de hora, data, mês e ano que foi marcada antes da fundação do mundo. Isso significa que existe um momento no calendário eterno de Deus onde esse evento vai acontecer. Não um período. Um momento. E o detalhe que nos aproxima desse momento é um rio que está desaparecendo. Um rio que a profecia diz que precisa secar para que as correntes sejam rompidas. Para que o que estava aprisionado seja finalmente liberado. Mas há algo ainda mais perturbador que poucos pregadores ousam abordar com a seriedade que merece. Apocalipse capítulo 9, versículos 20 e 21. Os outros homens, que não foram mortos por essas pragas, nem por isso se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios e os ídolos. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Depois de tudo, depois de 1/3 da humanidade ser morto, os sobreviventes ainda assim se recusam a se arrepender. O que isso diz sobre a condição do coração humano? E o que isso diz sobre a urgência de hoje? Sobre a importância de não esperar mais? Existe na tradição bíblica a compreensão de que o Eufrates não era apenas uma barreira geográfica, mas uma barreira espiritual. Uma fronteira entre 2 mundos. Entre o que estava sob a proteção divina e o que estava fora dela. Quando o Eufrates secar, essa barreira vai desaparecer. O que estava separado vai convergir. O que estava contido vai transbordar. E os 4 anjos aprisionados nessa fronteira espiritual vão ser liberados para cumprir o decreto escrito sobre eles desde antes do tempo começar. Não é apenas uma guerra. É o colapso de uma barreira sobrenatural que existe desde os tempos mais remotos da humanidade. Preste atenção agora, porque o que vou dizer é pessoal. Se isso for verdade, em que lado você está? Quando os 4 anjos forem soltos, quando o exército de 200 milhões se mover, quando o fogo e a fumaça caírem sobre a terra, não vai haver tempo para reconsiderar. O texto diz que as pessoas que sobreviveram às pragas anteriores ainda assim não se arrependeram. O endurecimento do coração humano pode chegar a um ponto onde nem mesmo a morte em escala apocalíptica é suficiente para quebrar a resistência interior. Não espere chegar a esse ponto. O Apocalipse não é um livro escrito para paralisar as pessoas com medo. É um livro de revelação. A palavra Apocalipse em grego significa literalmente tirar o véu, mostrar o que estava oculto. Deus revelou essas coisas para que aqueles que têm ouvidos ouçam, entendam e se preparem. E preparar-se, no sentido bíblico,
significa ter o coração certo diante de Deus. Porque mesmo no caos mais absoluto, mesmo na destruição mais terrível que esses seres vão causar, Deus ainda é soberano. A voz que diz solta os 4 anjos vem do altar de ouro diante de Deus. Não existe um único evento do Apocalipse que aconteça fora da permissão e do controle do Criador do universo. Isso deveria trazer tanto terror quanto esperança. Terror para os que vivem de costas para Deus. Esperança para os que caminham com Ele. O Apocalipse termina com vitória. Com o mal sendo destruído permanentemente. Com um mundo novo, uma criação restaurada, uma humanidade redimida vivendo em comunhão com Deus para sempre. Mas entre onde estamos agora e esse destino final, existe um corredor de tribulação que a Bíblia não ameniza, não suaviza, não embrulha em papel bonito. E parte desse corredor é o momento em que 4 anjos vão ser soltos de um rio que está secando enquanto você ouve essas palavras. Saber disso deveria mudar algo em você. Deveria criar urgência. Uma consciência de que o tempo é um recurso que pode estar muito mais escasso do que qualquer um de nós imagina. Se esse conteúdo chegou até você hoje, não foi por acidente. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, se criaram uma inquietação, um questionamento, uma urgência que você não sentiu antes, ouça esse chamado. Não ignore. Não engavete para pensar depois. Depois pode não existir. O Deus que aprisionou 4 anjos no Eufrates é o mesmo Deus que preparou um lugar para você além de qualquer julgamento. É o mesmo Deus que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Em um mundo onde rios estão secando e profecias estão se cumprindo, a decisão mais importante que você pode tomar não é política, não é financeira. É espiritual. E você pode tomá-la agora. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal agora e ative o sininho, porque cada vídeo que publicamos carrega esse mesmo peso e essa mesma urgência. Deixa o like, porque ele ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas verdades. E compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, alguém que ainda não está fazendo as perguntas certas. E se prepare, porque o próximo vídeo dessa série vai ser ainda mais poderoso do que esse. O que vem no próximo é mais profundo, mais assustador, e vai conectar profecias que a maioria das pessoas nunca viu conectadas antes. Você não vai querer perder isso. Ativa o sininho. Eu vejo você no próximo vídeo.